Agora sim, senhores. Vamos lá para o chamado livramento condicional ali, que houve uma modificação no artigo 83 do Código Penal. Código Penal. Lembrando que livramento condicional é um benefício dado ao condenado, ao sentenciado, ao quem está cumprindo pena, dependendo das condições, ser livrado antes do seu tempo, sair da situação de algum regime lá preso, num regime fechado, e ter o seu livramento, estando livre dentro de determinadas condições. Por isso que o nome chama de livramento condicional. É aplicado a quem foi sentenciado com cumprimento de pena igual ou superior a 2 anos, né? Que é previsto logo lá na cabeça do artigo 83 do Código Penal. Se for inferior a 2 anos, igual, no caso inferior a 2 anos aí, nós temos ali a chamada suspensão condicional da pena, o sursis, né, que chama lá o sursis previsto no artigo 77. Aí já é inferior a 2 anos, que ele foi condenado a menos de 2 anos. Aqui no nosso caso, no artigo 83, o juiz pode conceder o livramento condicional, né, que fala aqui, com a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Tá? Aí ele vai entrar dentro de alguns requisitos aí. Vamos ver os requisitos paulatinamente e vamos ver o que foi modificado em relação ao antigo dispositivo do artigo 83. O inciso 1 fala que cumprido mais de um terço da pena, se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Tá? É um dos requisitos aí, um dos requisitos objetivos, questão de quantidade do tempo cumprido, um terço se ele não for reincidente e tiver bons antecedentes. A lei não fala sobre os maus antecedentes, aqueles que possuem maus antecedentes. Se a lei não fala sobre os maus antecedentes, a lei é silente e em dúbio pro réu. Nesse caso aí, se o condenado for caracterizado ali como maus antecedentes, deve levar em conta também como se ele fosse bons antecedentes, porque não tem previsão legal. Se não tem previsão legal, em dúbio pro réu, tá? É só um adendozinho aí, isso já tem conhecimento nosso de estudos já pretéritos aí, tá bom? O inciso 2 do artigo 83 também não modificou, é a mesma coisa ainda, está ainda com a mesma redação antiga, cumprido mais da metade cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso. Se ele for reincidente em crime doloso, ele tem que cumprir metade da pena que lhe foi aplicada, tá ok? Metade da pena que lhe foi aplicada. Nesse caso aqui, é de ordem também objetiva, é só ver a quantidade da pena ali do condenado e passando a metade, se ele for reincidente em crime doloso, ele tem que cumprir metade da pena ali, no mínimo metade da pena, para começar a verificar outros requisitos de ordem ainda objetiva ou subjetiva. Vem aí a modificação, o inciso 3, ele começa a topicar, colocar em tópicos, né? A linha por a linha, o que era antes correlatos, o que era antes correlacionados, tá? A modificação nós vamos citar no momento oportuno aqui. Ele vem dizendo que o inciso 3, comprovado, a letra A, bom comportamento durante a execução da pena. Também existia lá no antigo dispositivo do artigo 83 aí, dentro do seu corpo ali, tá? Aí vem aqui uma novidade, essa que é uma novidade do pacote anticrime, Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Então, o condenado não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Então, esse é um requisito objetivo. É só verificar se ele foi realizado ali a falta grave e verificando que ele cometeu falta grave, ele não, durante os últimos 12 meses, o início do seu benefício, ao seu pleito, ele não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Isso é novidade, tá bom?
Vem ainda um requisito aqui subjetivo, que já tinha já no dispositivo do artigo 83, dizendo que ele tem que também comprovado o bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, e também existia no antigo dispositivo, também agora a linha D aqui, a aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, tá bom? Então isso aí também já existia. E o inciso 4 também já existia, também de ordem subjetiva aqui, um requisito de ordem subjetiva, tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração, tá bom? Então esses são os requisitos aí previstos no artigo 83. O que foi modificado em si? Ele não pode ter falta grave nos últimos 12 meses ao seu pleito ali para o pedido de livramento condicional. Pode, por exemplo, ele não sendo reincidente, bons antecedentes ou maus antecedentes, pouco importa, ele ter cumprido ali um terço da sua pena lá, cumprindo um terço da sua pena. Por exemplo, ele foi condenado a 9 anos, passou 3 anos, ele pode já pleitear o benefício do livramento condicional. Muito embora, se ele tiver cometido falta grave nos últimos 12 meses, ele não pode ser concedido, não poderá ser concedido o livramento condicional. Essa é uma situação nova, Vem essa pergunta que tínhamos em consideração quando estudávamos antes do pacote anticrime, pergunta se a falta grave interrompe o prazo para o livramento condicional. A falta grave se interrompe o prazo para o livramento. Caiu muitas vezes isso aí em questões discursivas na área de direito penal. E nós dizemos que não, e continua também dizendo que não. A falta grave não interrompe o prazo para o chamado livramento condicional, muito embora interrompa o prazo para a concessão do benefício da progressão do regime. Sim, interrompe sim. Se houver uma falta grave e ele estiver pleiteando a progressão de regime, interrompe, o prazo é interrompido. Para o livramento condicional, continua ainda não interrompendo. Ele tem que ter aquele lapso de 12 meses ali que não tenha cometido falta grave. Ela não interrompe para fim de livramento condicional. As súmulas previstas lá no artigo, a súmula prevista no STJ, a súmula 534, que nós falamos já em tese sobre isso, que não interrompe, a súmula 534 fala que a prática de falta grave interrompe a contagem para o prazo para a progressão do regime. Não fala nada sobre o livramento condicional. E a súmula 441, ela também está ainda compatível ainda com o entendimento aí dessa questão de falta grave nos últimos 12 meses. A súmula 441 do STJ fala que a falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional, tá? Então ainda está mantida essa situação. Então ele tem que seguir vários requisitos ali de ordem objetiva e subjetiva, e essa situação nova, que o sentenciado não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, tá? Nos últimos 12 meses ao seu pleito para o livramento condicional, para o seu benefício ali que ele solicita, o livramento condicional. A falta grave está prevista lá no artigo 50 da Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, e ela também teve uma introduçãozinha lá, o artigo 50 lá teve um inciso lá que foi introduzido pelo pacote anticrime, que é o inciso 8º do artigo 50, lá que fala sobre a falta grave, dizendo que recusar a submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético, tá? É uma introdução nova lá no artigo 50 da Lei 7.210. Nós já estamos adiantando alguma coisa nesse sentido aí, tá? Agora tem que levar em consideração que a Constituição fala que nós não podemos produzir prova contra nós mesmos. Tá? É previsto em lei até esparsa, lei não, que o Brasil assinou o Pacto de São José de Costa Rica, dizendo que lá que tem até um termo jurídico, termo
em latim, que é nemo tenetur se tetegere, ou seja, não se pode produzir prova contra si mesmo. E aqui alguns doutrinadores já estão querendo questionar essa situação, porque se ele recusar a submeter-se à situação de procedimento para identificação de perfil genético, ele está produzindo prova contra si mesmo. Então, alguns doutrinadores já estão levando nessa linha, que está contrariando o Pacto de São José da Costa Rica, que é fazer prova contra si mesmo, Então, não se pode aí, já estão verificando a constitucionalidade desse inciso aí, o inciso 8º, que foi introduzido no artigo 50 da Lei de Execução Penal, tá bom? Então, essa é a novidade basicamente essa daí, no que tange a livramento condicional, que o condenado, que o sentenciado não pode ter sido punido por falta grave nos últimos 12 meses, tá bom? Não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, tá? Então fique com a gente aí, muita informação, muita coisa. Vamos entrar agora em chamado confisco ampliado ou confisco alargado. Vamos ver isso aí, essa introdução nova do Código Penal, tá bom? Foi a introdução aí do artigo 91A, uma nova redação aí. Depois vamos ver causa impeditiva de prescrição, pouquinha coisa aqui. O roubo majorado com um emprego de arma, e vamos ver a parte de estelionato e a chamada concussão lá nos crimes contra a administração pública. Tá bom? Fique com Deus. Se não gostou, informe, mande pra gente aí. Gostou, dê um like. Quem não se inscreveu, se inscreva, que vai ter muita coisa pela frente aí, muita novidade, tá bom? Um abraço a todos. Fique com Deus.